Ah, Alex, mas lá na Rússia você não tem nem liberdade de expressão, eles bloquearam até as mídias sociais para que as pessoas não saibam da verdade. Aí que tá, é verdade, pessoal. No dia 4 de março, como a gente pode ver aqui nessas notícias, a Rússia proibiu que as pessoas tenham acesso ao Facebook e ao Twitter, que são mídias sociais dos Estados Unidos, que, como todo mundo sabe, filtra determinadas notícias, como já aconteceu até nos debates aqui internos entre democratas e republicanos no passado. A Rússia realmente baniu essas redes sociais, porém as mídias sociais russas continuam operando normalmente. O VKontakte, que é o equivalente do Facebook deles lá, o Telegram, que é equivalente ao nosso WhatsApp, tudo isso continua funcionando normalmente. Então não foi exatamente toda a liberdade de expressão que foi cerceada com esse movimento. O que eles queriam tirar é a habilidade dos Estados Unidos de propagar as suas notícias para os russos. Isso realmente aconteceu, isso é um tipo de censura. Obviamente, aconteceu isso no dia 4 de março. A nossa imprensa divulgou isso com ampla cobertura. O que a nossa imprensa não divulgou tanto assim é que 2 dias antes, a Europa proibiu o acesso às agências de notícias oficiais da Rússia. 2 dias antes, a Europa proibiu os seus cidadãos de lerem notícias das agências oficiais da Rússia. Isso a nossa mídia não chama de restringir a liberdade de expressão. Ela chama de combater fake news. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Quem que decide o que é fake news e o que não é? Eis o grande problema dos dias de hoje. Eis a nova maneira de você censurar algo em plena democracia com suposta liberdade de expressão. É classificar algo como fake news. Essa pessoa ou esse grupo de pessoas que tem o poder de classificar algo como fake news, esse é o novo censurador. Ficou muito fácil você classificar todas as notícias que são contra a sua narrativa como fake news e tratar completamente diferente tudo que é a favor da sua narrativa. Eu vou dar 3 exemplos de fake news descaradas do lado da Ucrânia que foram tratadas com muito mais complacência do que a gente trata as notícias que vêm da Rússia. Exemplo número 1, vocês lembram desse tanque aqui? Logo no começo da guerra saíram as imagens de um tanque de guerra que do nada, no meio da rua em Kiev, passa por cima de um carro, esmaga um carro, na mais pura maldade. Vocês lembram disso? Isso foi notícia no mundo inteiro no dia 25 de abril. Foi notícia, por exemplo, no Jornal Nacional, que abriu o episódio falando isso daqui, ó. Na guerra da Ucrânia, uma covardia brutal. Um tanque russo muda o percurso para esmagar um carro com um homem que tentava escapar dos invasores. Reparem que eles falam tanque russo. Um tanque russo. Tanque russo. Todas as notícias que saíram no outro dia nos principais veículos de comunicação do Brasil, como vocês podem ver aqui, falava em tanque russo atropela carro civil. Tanque russo. Só que quem entende um pouco do assunto já viu na hora que tinha boi na linha. Simplesmente porque ainda não existiam tanques russos em Kiev nessa data. Então logo em seguida veio a público um veterano correspondente de guerra, o seu Elijah Magnier, dizendo o seguinte: isso é um tanque ucraniano Estrela 10. Nenhum tanque russo se encontrava em Kiev ainda quando isso aconteceu. Tá aqui, ó, o Twitter do homem. Então isso foi fake news ou não foi, pessoal? Você viu a mídia falando que teve fake news? Não teve, né? O Jornal Nacional demorou um mês, só no dia 21 de março, quase um mês depois, é que o Jornal Nacional volta para dizer que não dava para saber exatamente se o tanque era russo ou não era. Portanto, que eles pediam desculpa por ter dito que o tanque era russo, que não dava para saber se era russo ou não era. Em nenhum momento eles falam o tanque era ucraniano, meus amigos. O tanque era ucraniano. Não dava para saber muito bem se o tanque era russo ou não era. No dia 25 de fevereiro, o Jornal Nacional publicou imagens muito emblemáticas. Um tanque que mudou repentinamente de rota e esmagou um carro que transitava em sentido contrário. Na descrição dessa cena, nós dissemos que um tanque russo tinha cometido uma covardia brutal. Apesar de as cenas serem autênticas, não é possível afirmar se o tanque estava sendo conduzido por russos ou por ucranianos. Um mês depois. Só que nesse meio tempo, milhões de pessoas ficaram com a imagem na cabeça de que o tanque russo passou por cima de um carro na mais pura crueldade. Se você sair na rua hoje e entrevistar pessoas, a grande maioria delas ainda vai achar que aquilo foi um tanque russo, porque nem todo mundo está assistindo o Jornal Nacional um mês depois com atenção para ouvir aqueles 30 segundos onde o Jornal Nacional se retratou. Agora imagine se fosse do lado da Rússia isso, se a história fosse ao contrário. O quanto que a gente teria chamado isso de fake news e manipulação da narrativa. Dias depois vem a mídia, o seu Zelensky, em pessoa, contar a história da Ilha das Cobras. O que aconteceu foi o seguinte:
um navio de guerra russo se aproxima da Ilha das Cobras e fala: somos um navio de guerra russo, temos autorização para atirar e gostaríamos de oferecer aos senhores a oportunidade de se entregar para que não haja derramamento de sangue desnecessário. Os ucranianos pegam um megafone e dizem: o senhor pode ir se fu. O seu Zelensky contou essa história em pessoa e disse que os bravos soldados ucranianos foram todos executados ali mesmo e morreram como heróis. Острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Uma história realmente comovente. Acontece que era mentira. Dias depois, a Rússia negou. O seu Zelensky falou que a Rússia estava mentindo como sempre. Então a Rússia foi lá e publicou imagens dos soldados da ilha sendo resgatados todos com vida. E aí a mídia ocidental fez o quê? Foi lá e falou que o Zelensky tinha mentido? Falou que o Zelensky estava propagando fake news? Não, falou que a Marinha da Ucrânia tinha dito que, na verdade, os soldados tinham sobrevivido. Ninguém falou que não, a Rússia provou que o Zelensky estava mentindo. Não, eles falaram, a Marinha da Ucrânia disse que as pessoas, na verdade, sobreviveram. E aí vocês me digam, pessoal, isso foi fake news ou não foi fake news? Por que o Zelensky está fazendo isso, Alex? É simples, o Zelensky estava em campanha para fazer com que a OTAN entrasse em guerra direta com a Rússia, mesmo sabendo que isso acarretaria a Terceira Guerra Mundial. Esse é o nosso herói, o herói do mundo. Vejam mais um exemplo aqui. Passados mais alguns dias, o seu Zelensky vem em rede nacional falar que a Rússia estava atacando a principal e maior usina nuclear da Ucrânia, uma usina 6 vezes maior que a usina de Chernobyl, e que a Rússia estava tentando causar um desastre atômico na Europa. Agora me digam vocês, pessoal, que interesse teria a Rússia de causar um desastre atômico 6 vezes maior do que Chernobyl no território que ela mesma está tentando ocupar? Que diabos de estratégia seria essa, meus amigos? Ter um território todo contaminado com radiação que você tem que evacuar, o território que você está teoricamente tentando anexar ao seu próprio país. A Europa precisa se acordar agora. A maior usina nuclear da Europa está em chamas. Vamos ver exatamente o que o Zelensky disse. Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. Você veja que ele se dirige à população da Europa, porque ele já entendeu que é a população da Europa e a opinião da população que vai forçar os políticos a tomarem determinadas ações. Ele já entendeu que os políticos não necessariamente concordam com a versão dele, mas se ele conseguir convencer as pessoas vão conseguir influenciar os seus políticos. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію. Repare na gravidade das acusações dele. Ele está chamando a Rússia de um país terrorista fazendo terrorismo nuclear. Попереджаємо, жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Aí ele continua se dirigindo à população da Europa. Veja que ele está lendo alguma coisa, pessoal. Não é que ele está tropeçando nas palavras. Російські пропагандисти погрожували всім, ми пам'ятаємо, засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції.
No outro dia sai a notícia de que não existia incêndio nenhum nos reatores da usina. O incêndio e o confronto foram no centro de treinamentos que ficava na outra quadra, como vocês podem ver aqui no mapa. Ou seja, o seu Zelensky estava fazendo uma campanha para que a Europa e os Estados Unidos entrassem na guerra, o que fatalmente geraria a Terceira Guerra Mundial. O Zelensky foi de congresso em congresso pedindo uma zona de exclusão aérea. O que isso significa? Ele queria que aviões de guerra da OTAN, da Europa e dos Estados Unidos fossem lá combater diretamente os aviões da Rússia que estivessem sobrevoando a Ucrânia, começando assim a Terceira Guerra Mundial. Então, no mesmo discurso, ele pede que a população da Europa pressione os seus políticos para entrar na guerra e evitar um desastre nuclear na usina que, segundo ele, os russos estavam tentando gerar. Só que o que realmente geraria um desastre nuclear mundial seria exatamente a Europa e os Estados Unidos entrarem numa guerra contra a Rússia. Então, resumo da história. O seu Zelensky, o herói mundial, esse homem que a gente está considerando aqui na mídia ocidental como o herói mundial, fez esse discurso, obviamente lendo alguma coisa ali. Vocês podem ver claramente que ele está lendo aqui, ele olha para o lado aqui, ele está lendo. Não é que ele tropeçou nas palavras, ele premeditou, né? Isso daí foi um discurso que foi trabalhado antes. Ele veio em rede nacional ali pedir para que a Europa imediatamente entrasse no conflito ali e fizesse alguma coisa para parar os russos, como parte da campanha dele para que a OTAN, os Estados Unidos e a Europa entrem em confronto direto com a Rússia, o que desencadearia a Terceira Guerra Mundial. E como o seu Albert Einstein bem disse, eu não sei como que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras. O que ele quis dizer com isso? Hoje existe no mundo armas nucleares suficientes para acabar com a vida na Terra 50 vezes. O seu Zelensky, mesmo sabendo disso, saiu mundo afora com notícias como essa, fazendo campanha para que a OTAN crie uma zona de exclusão aérea e entre em confronto direto com a Rússia. Então esse é o Zelensky, o nosso herói, o herói do mundo. O cara que luta lado a lado com um grupo neonazista. Ah, Alex, mas tem grupos neonazistas em tudo quanto é país da Europa hoje em dia. Mas você conhece algum outro país da Europa que aceitou oficialmente como parte do seu exército um grupo declaradamente autodeclarado neonazista? Você conhece algum outro país que fez isso? O seu Zelensky fez, o herói mundial, esse que a nossa mídia diz que é um grande homem. A nossa mídia adora acusar a Rússia de cercear a liberdade de expressão, de ser um país onde você não pode discordar do governo. Mas e o seu Zelensky, que fechou todos os partidos de oposição? Esse não, esse é o herói mundial. Não se enganem, pessoal, os ucranianos e os russos são o mesmo povo, não existe motivo nenhum para os russos serem mais ou menos malvadões que os ucranianos. Eles eram o mesmo povo até outro dia, eles eram até o mesmo país. Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo.